Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, depois da visão inicial que nós demos a semana passada do que é engenharia econômica, o que é uma avaliação técnica econômica e como que a, a avaliação técnica econômica ou a engenharia econômica está intimamente relacionada à etapa de projeto, quer seja o projeto sendo conduzido segundo a metodologia PMBOK ou OFEL. Nessa semana, então, nós começaremos com os fundamentos que permitem a utilização da economia no contexto da engenharia, ou os fundamentos que permitem realizar uma avaliação técnica econômica. E esses fundamentos é o que se chama de matemática financeira, que é um universo todo autônomo, né, que está presente aí em ciências contábeis, em administração, a própria economia em si, e que é um assunto bastante também presente no nosso dia a dia, aí, já que no nosso dia a dia a gente lida com pagamento de juros, pagamento de prestações fixas, financiamentos, descontos, etc. E tudo isso tem a ver, então, com matemática financeira. Então, nessa semana, a gente vai trabalhar esses conteúdos que estão aí nos slides do início até aí mais ou menos metade dos slides. No Moodle está especificado direitinho lá quando tem a descrição lá da atividade, de qual slide até qual que vai. Enfim, o objetivo então dessa semana é trabalhar os seguintes assuntos relativos à matemática financeira: o conceito de fluxo de caixa, o conceito de valor presente, VP em português, ou Present Value, PV em inglês. A gente vai utilizar aqui ambos os termos, tanto em português quanto em inglês, porque eles aparecem assim na literatura, ou de uma forma ou de outra, e também uma das ferramentas muito úteis que a gente vai utilizar aqui no curso, que é a HP12C, e como ela é uma calculadora cujas teclas estão todas utilizando a nomenclatura em inglês, então vai aparecer lá PV de Present Value e não VP. Da mesma forma, o conceito de valor futuro, VF, ou Future Value, FV, conceito de juros, tanto na sua forma simples quanto composta, capitalização e desconto, também da forma simples e composta ou composto, o conceito de valor do dinheiro no tempo, conceito de risco de crédito, de custo de oportunidade, de custo efetivo total ou CET, taxa Selic, desconto simples racional ou por dentro, desconto simples comercial bancário ou por fora, desconto composto racional ou por dentro, convenção linear ou convenção exponencial. Então, todo o conteúdo está relacionado ou explorando esses conceitos aqui que são o ponto de partida para a matemática financeira. O primeiro desses conceitos é o de fluxo de caixa. E aqui nessa figura, nós temos a representação de um fluxo de caixa na forma gráfica, sendo que um fluxo de caixa também pode ser representado na forma de tabela e também na forma vetorial. Então, as três formas a gente vai encontrar representando o fluxo de caixa. Sendo que em qualquer uma delas, nós temos no fluxo de caixa geralmente entradas e saídas. Um fluxo de caixa, imaginem uma caixa mesmo, né? Antigamente era uma caixa registradora, né? Presente no comércio, na qual você colocava ou retirava dinheiro. Então, o fluxo de caixa tem essa ideia, tem essa representação de entradas e saídas monetárias ao longo de um tempo. Então, o fluxo de caixa sempre
vai ser representado ao longo de um tempo. Então, na forma gráfica, essa linha aqui é a linha do tempo, sempre começando no momento presente, que vai ser considerado o instante zero. Na forma gráfica, nós temos então que as entradas do fluxo de caixa vão ser setas apontadas para baixo e, aliás, setas apontadas para cima, as entradas, e setas apontadas para baixo, as saídas do fluxo de caixa, semelhante aí ao plano cartesiano, né? Então, aquilo que está acima aí do eixo X é positivo e o que está abaixo do eixo X é negativo. Então, a gente pode ter essa representação, a seta apontando para baixo dessa forma aqui, ou também vamos encontrar ela abaixo aqui da linha do tempo, o que fica exatamente idêntico ao plano cartesiano, né? E na forma de tabela ou na forma vetorial, nós vamos utilizar então os sinais. O mais é implícito, quando é positivo a entrada é implícito, e vamos utilizar o sinal de menos para representar saídas ou parênteses. É uma representação que é muito comum em contabilidade e que vai aparecer também aqui para a gente no Excel, por exemplo. Você pode utilizar tanto menos quanto parênteses para representar uma grandeza negativa. Deixa eu só ver aqui. Vocês não estão vendo os slides? Não, eu estou vendo. Tá dando pra ver, sim. Porque eu estou utilizando dois computadores aqui para fazer o retorno e para mim tá ok aqui. Flávio, tenta sair da chamada e entrar de novo. Ah, ok. É só o Flávio que está com problema, então, né? Não sei se é porque foi você que iniciou a reunião, Flávio, você que entrou primeiro. Não sei se isso tem a ver. Mas, enfim, acho que tá tudo ok, né? Beleza. Segue a dica da Ruth aí. Sai e entra de novo, Flávio. Alguma dúvida em relação ao que seja um fluxo de caixa, gente? Não, tudo ok. Acho que está bem Não, tranquilo professor. isso aqui, né? Uhum. O segundo conceito, então, importante que a gente tem é valor presente, ou present value, e valor futuro, ou future value. Isso está intimamente também relacionado aqui ao fluxo de caixa. Então, quer seja na forma gráfica ou de tabela, vamos começar aqui primeiro pela forma gráfica, né? O valor presente é sempre o valor no instante zero. Então, por convenção, o fluxo de caixa, o tempo começa no zero e o zero é o valor presente. Então, aqui a gente tem os períodos de tempo representados aqui no fluxo de caixa. Vamos supor que seja em anos aqui, pode ser dia, semana, meses, trimestre, semestres ou ano. Vamos supor que seja ano. Geralmente, a representação do fluxo de caixa é ao final dos períodos, é o mais comum. Então, aqui nós temos uma saída no instante zero e aqui uma saída ao final do ano 2. Então, a gente considera que tudo que aconteceu entre o final do ano 1 e o final do ano 2, tudo que aconteceu nesse intervalo aqui se acumula para o final. Por quê? Porque em contabilidade é feito assim, né? Os balancetes, todos os livros contábeis, as operações contábeis são feitas ao final de um período, né? Ou ao final do dia, ou ao final da semana, ou ao final do mês, etc., né? Então, sempre as representações do fluxo de caixa coincidem aqui com os números relativos aqui aos períodos finais de tempo aqui, aos momentos de tempo. E a gente acumula, então, tudo que estava aqui antes, à esquerda, para esse período final aqui. Se aqui é o valor presente, o present value, todos os outros valores aqui são valores futuros. Então, na forma de tabela, a gente tem aqui, então, esse aqui é o momento presente, é o VP, o present value, ou PV, e aqui, então, vão ser os valores futuros. E aqui, nesse caso aqui, 5 valores futuros.
Vamos passar aqui para o conceito de valor do dinheiro no tempo. Então, ao pegarmos um fluxo de caixa como esse aqui, eu poderia fazer a pergunta: qual que é a soma desse fluxo de caixa aqui? Vejam que a pergunta é simples, né? Qual que é a soma desse fluxo de caixa? Daí uma pessoa poderia dizer, então, não, a soma desse fluxo de caixa é menos 100, mais 110, mais 120, menos 130, mais 140, mais 150. Ok, é uma resposta válida. A questão é se está correta ou não. Então, em matemática financeira, um dos conceitos fundamentais é que o dinheiro muda de valor no tempo. Ou seja, se você tem R$ 100 hoje, vamos supor, uma nota de R$ 100. Com essa nota de R$ 100, você compra, você enche o tanque do seu carro. Tem que ser um tanque pequeno, né, para conseguir encher hoje com R$ 100. Mas enfim, vamos supor isso. Então vamos supor que com R$ 100 você enche o tanque do seu carro. Daí você guarda essa nota debaixo do seu colchão durante um ano e daqui a um ano você volta lá para encher o tanque do carro. Provavelmente você não vai conseguir mais. Por quê? Porque o dinheiro muda de valor no tempo devido à inflação, devido a juros, devido a uma série de fatores. Esses dois são principais, juros e inflação. Então, se esses R$ 100 aqui que está saindo do fluxo de caixa no momento presente, para eu comparar ele com esses 110 que está no final do primeiro ano, para eu comparar com esse 120 que está no final do segundo ano, não seria justo eu simplesmente somá-los sem considerar que há possibilidade de mudança deles no tempo. Então, será que se eu pegar esse 110 que vai estar no fluxo de caixa no final do primeiro ano e trazer ele para o presente, ele é de fato 110 ou é um valor maior ou é um valor menor? Então, é justamente isso que é a mudança do dinheiro no tempo, e uma das coisas que a matemática financeira vai responder é justamente essa: se é maior ou se ele é menor. Se eu trazer esse 110 que eu está no fluxo de caixa daqui a um ano, se eu trouxer ele para o presente, quanto que ele vai representar? E a matemática financeira vai permitir a gente calcular isso. Mas para calcular isso, uma pergunta que tem que ser respondida é: ele vai ser trazido para o presente utilizando somente juros, sim ou não? Então, se a resposta for sim, a pergunta seguinte é: e esses juros serão simples ou compostos? Daí a gente tem todos os elementos para trazer esse 110 para o presente. Então, isso é o que está representado nesse slide aqui do valor do dinheiro no tempo, né? Que valores futuros tendem a ter um valor de aquisição maior do que o presente se esse capital estiver sob remuneração, né? Vamos supor que você deposita R$ 100 hoje lá na sua poupança. A poupança ela rende mês a mês, então se espera que no futuro você tenha um valor com maior poder aquisitivo ou um valor maior do que no presente. Essa é a expectativa de qualquer investidor, que quando ele faz um investimento, ele esteja, no mínimo, preservando o seu capital. Mas ele quer, geralmente, além disso, além de preservar o capital, ele quer que esse capital aumente de valor, que ele tenha uma certa lucratividade. É assim que nasce toda a economia, né? Toda a indústria, por exemplo. Por que a gente pega uma matéria-prima como engenheiro químico e transforma em produto? Porque a expectativa é que esse processo, então, de transformar uma matéria-prima em produto, agregue valor ao produto. Agregar o valor ao produto significa que você tenha um valor no futuro maior do que no presente. Então, se você pegou grão de soja e transformou em óleo, se espera, então, que aquilo que você investiu para transformar o grão de soja em óleo, você vai recuperar
o investimento, ainda vai sobrar alguma coisa, ainda vai sobrar algum fruto aí, né? Isso é então o que se chama de remuneração do capital, que pode ser diversos modos, né? No mercado financeiro é simplesmente baseado em juros. No mercado produtivo, né, numa indústria, num comércio, é através então do produto que você produz ou do serviço que você oferece, etc., né? Alguma dúvida em relação a esse conceito de valor do dinheiro no tempo? Eu vou passar por todos os Não. conceitos qualitativos aqui, depois a gente enfatiza a parte numérica aqui. O conceito seguinte é o de risco de crédito, ou os conceitos seguintes, risco de crédito e custo de oportunidade. Por isso que a coisa está meio... Estou indo e vindo aqui, mas é porque eu estou seguindo a ordem que eu coloquei ali no resumo. O conceito de risco de crédito. Quando você vai fazer uma aplicação, não sei se já aconteceu isso com vocês, você tem uma determinada quantia de dinheiro, pode ser a quantia que você tiver, R$10, 50, a quantia é indiferente. E você quer fazer um investimento, né? Ou comprando uma rifa, né? Uma rifa não deixa de ser um investimento, porque a sua expectativa é que você gaste, por exemplo, 5 e ganhe 100. Isso é o que se chama, então, de risco de crédito. É uma incerteza, né? Por isso que é um risco. E você faz aquela transação, você emprega X reais hoje, né? Você compra a rifa por R$5 e você tem expectativa de receber X mais Y no futuro. Ou seja, que você vai receber os R$5 mais 95, vai receber 100 no futuro. O risco é um risco por quê? Porque você pode comprar a rifa por R$5 e no final você ter 100 no bolso, ou você pode ter 0 no bolso. Então, por isso que é um risco. E geralmente toda a operação financeira envolve um risco, né? Mesmo uma indústria, mesmo na indústria química, a gente tem um determinado risco, né? Por quê? Porque uma indústria é pensada para transformar uma matéria-prima em produto com a expectativa de que você vai comprar aquela matéria-prima por X valor e vender o produto por X mais Y e obtendo uma lucratividade de tantos por cento. Mas o mercado pode mudar, né? Pode vir, por exemplo, uma pandemia, um conflito bélico, uma mudança geopolítica e aquilo ser frustrado, né? Então, por isso que é um risco, né? Mas sempre a questão do risco vai estar presente e existem riscos maiores e existem riscos menores, né? Por isso que existem os chamados investimentos mais conservadores, que são aqueles que têm um risco mais baixo, por exemplo, caderneta de poupança, títulos do governo, e investimentos de risco mais elevado, como, por exemplo, investimento em bolsa de valores, que tem uma volatilidade alta, ou seja, você pode ganhar muito, mas também você pode perder muito. E existem os riscos os investimentos mais conservadores, né? O investimento da produção da indústria química é de acordo com o processo mais conhecido, com produtos com demanda já bem conhecida. Vamos pegar, por exemplo, fabricação de material de limpeza. Você sabe que as pessoas sempre têm demanda por material de limpeza, desde que esse material de limpeza seja de uma faixa mediana, né, que não seja tão diferente, tão inovador, sabe que tem um mercado mais ou menos já consolidado para ele. Então, é um investimento de risco relativamente baixo. Agora, se você vai investir numa fábrica, numa indústria de fabricação de detergente, mas um detergente muito inovador, que tenha, sei lá, enzimas X, Y, Z, que tenha moléculas que fazem oxidação ótica, etc., e com um preço mais elevado, esperando que isso vai ter um apelo grande no mercado, pode ser que seja um investimento de um risco mais elevado. Então, a presença de risco sempre acontece, né? A vida, viver já é um certo risco de algum modo, e investimento faz parte da vida, então tem risco também envolvido, né? E sempre que a gente tem, então, mais de uma possibilidade, nasce o conceito de custo de oportunidade, né? Eu tenho a opção, então, eu compro ou não compro a rifa, né? A dúvida crucial, né? Eu caso ou compro uma bicicleta, né? Então, isso é quantificado pelo que se chama custo de oportunidade.
Se eu tenho a possibilidade de ficar com R$ 5 no bolso e não comprar rifa, ou gastar esses R$ 5 e ter expectativa de receber 100 no futuro se eu ganhar a rifa. Então, balancear essas duas coisas, eu faço isso ou eu faço aquilo. Então, isso é o chamado custo de oportunidade. E o custo de oportunidade está presente no nosso dia a dia também de várias outras formas, né? Vamos supor que você vai comprar, por exemplo, um computador. E o vendedor do seu computador te dá a opção. Você pode pagar à vista, sei lá, R$ 3.000 à vista, ou pagar 10 prestações sei lá, um valor aí de R$ 500, né? Então, obviamente, você tem uma opção ou tem outra. Então, se o pagamento à vista é diferente do pagamento a prazo, nesse caso aí, ou é 3.000 à vista ou é 10 prestações de 500, né? Claro que tem um juro embutido aí, né? A pergunta é, compensa pagar esse juro ou não? Depende. Se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, a única possibilidade vai ser pagar esse juro aí. Se eu tenho dinheiro para comprar à vista, mas se o juro que o vendedor estiver me cobrando for menor do que eu ganho no mercado financeiro, de repente eu posso deixar, em vez de pagar à vista, eu deixo o dinheiro aplicado no mercado financeiro e faço a compra, então, a prazo, porque o juro do que eu estou pagando para o vendedor é menor do que o que eu ganho no mercado financeiro. Então, eu deixo lá no mercado financeiro e vou retirando só para pagar as prestações e ainda tem um ganhozinho adicional. Ou o contrário, né? Se o juro que ele me cobra pelas prestações for maior do que eu posso ganhar no mercado financeiro, então é melhor comprar à vista, porque se eu investir no mercado financeiro, comprar a prazo e investir no mercado financeiro, o que eu vou ganhar no mercado financeiro não é suficiente para pagar o juro do vendedor. Então, tudo isso é o chamado custo de oportunidade. Eu tenho uma opção versus outra e cada uma delas tem um determinado custo e quantificar qual que é a melhor opção é um dos objetivos da matemática financeira, através da metodologia a gente vai ver de quantificação. E por fim a gente tem o conceito de custo efetivo total. O custo efetivo total, ele também está muito presente no nosso dia a dia aí, quando a gente vai fazer uma determinada operação financeira, geralmente algum tipo de financiamento. Você vai comprar um bem, você não tem todos os recursos, você vai ter que capitalizar parte no mercado financeiro. O que significa capitalizar parte no mercado financeiro? Você vai ter que contratar um financiamento ou empréstimo para se capitalizar, para ter o capital para fazer a compra que você deseja. E quando isso acontece, geralmente há cobrança de taxas adicionais. Então, nesse exemplo aqui fica muito claro o que é o CET, o custo efetivo total. Vamos supor que você você precise fazer um empréstimo de R$ 1.000 e você está analisando a proposta de duas financeiras, a financeira 1 e a financeira 2. Em ambas você vai fazer esse empréstimo de R$ 1.000 pagando em 12 meses, só que uma te cobra juros de 8% ao mês, a financeira 1, e a financeira 2 te cobra juros de 8,2% ao mês. Então, do ponto de vista apenas da taxa de juros, qual das duas financeiras é melhor, a 1 ou a 2? Pergunta. A primeira, que cobra menos juros. Correto. Então, do ponto de vista apenas da taxa de juros, se você for analisar apenas a taxa de juros para tomar a decisão, a financeira 1 é a melhor opção. Até a gente veio pela parcela, a parcela de 132,69 que você vai pagar aí com juros de 8% ao mês. Só que quando você faz uma operação financeira, o juro não é a única coisa que você paga. Geralmente tem uma taxa de cadastro, por exemplo, a financeira 1 te cobra uma taxa de cadastro de R$ 60 e a financeira 2 não cobra a taxa de cadastro. Tem o IOF é o imposto cobrado pelo governo federal.
em cima de operações financeiras de empréstimo. E isso aí é compulsório, não tem como negociar. Como é 3% sobre o valor do empréstimo, então o empréstimo é de R$ 1.000, vai ser 30 nos dois casos. Então é um valor também que você tem que considerar. Então o valor total que vai ser pago pelo crédito vai ser aumentado, né? Além do pagamento do juro, vai ter ainda a taxa de cadastro, se houver, e o IOF, levando a uma parcela final, então, no caso da financeira 1, de 140,19 e de 136,57. Analisando, então, o valor da parcela final, agora, de novo a pergunta, qual das duas financeiras é a melhor? A primeira, a 1 ou a 2? A 2, né? Olhando o 7. Olhando só a parcela ainda. Ah, tá. Já chega no 7. Então, olhando a parcela, a gente vê que a financeira 2 é a melhor. Ué, mas o juro dela não é maior? É. Mas como ela não cobra a taxa de cadastro, acabou compensando, porque o IOF é igual para as duas, né? Daí, como que a gente vamos colocar a pergunta assim, será que existe um parâmetro, já que a taxa de juros não pode ser o parâmetro de decisão? Está claro aí para esse exemplo, que a taxa de juros, se você usar ela como parâmetro de decisão, você se dá mal. Você pode se dar mal, né? Não significa que vai se dar mal, mas aí é um exemplo que mostra que você pode se dar mal, que você pode pagar mais. Se a taxa de juros não deve ser o parâmetro de comparação de mais de uma possibilidade, qual que é esse parâmetro? Então, esse parâmetro é o custo efetivo total, ou CET, ou CAT. Então, por lei, qualquer transação envolvendo financiamento, envolvendo empréstimo, o agente financeiro tem que te informar qual que é o CET, qual que é o custo efetivo total que ele está cobrando. E é esse valor que você deve comparar. Quer seja para financiar um carro, quer seja para financiar um computador, quer seja para financiar uma casa. Em um imóvel, isso é muito mais significativo, porque os valores são muito maiores, o período de pagamento de tempo também geralmente é muito maior. Então, existem instituições financeiras, né, que oferecem crédito imobiliário e eles divulgam aí nos outdoors, nas propagandas, apenas a taxa de juros, dizendo, olha, venham, façam empréstimo comigo, temos a menor taxa de juros do mercado. E daí, quando você vai analisar as outras coisas que ele cobra, além da taxa de juros, por exemplo, seguros e várias outras coisas, às vezes nem sempre é a melhor opção. Então, sempre você tem que consultar o custo efetivo total a 7, sempre a instituição financeira, por lei, tem que fornecer. Geralmente isso vem ou nas propostas ou nos anúncios, aí numa letra muito pequenininha que quase que a gente tem que usar uma lupa para conseguir ler aquilo que está lá. Então, você pegar, por exemplo, o anúncio de venda de um carro aí, na forma financiada, vai estar lá debaixo do anúncio, o anúncio vai ter uma figura imensa do carro e depois vai ter umas letrinhas minúsculas lá que vai informar para você a 7 ou o custo efetivo total, que é o sempre que importa. Por quê? Porque a 7 vai refletir tudo que você pagou. Vai refletir juro, vai refletir a amortização, vai refletir taxa de cadastro, vai refletir IOF. O que é a amortização? A amortização é o que você está pagando do empréstimo que você contraiu, né? Nesse caso, aí, você contraiu um empréstimo de R$ 1.000 para pagar em 12 meses. Se você vai pagar uma parcela, então, de 140,19 na financeira 1, significa, então, que parte dessa parcela é a amortização, que você está retornando os R$ 1.000, parte é juro, parte é taxa de cadastro e parte é o IOF. Tudo isso está refletido na 7. Então, ao comparar mais de uma alternativa, sempre usar a 7 e não a taxa de juros, porque se for só juros que for ser cobrado, ótimo, só a taxa de juros é suficiente, daí a taxa de juros vai ser igual a 7. Se houver outras coisas que vão ser cobradas, como, por exemplo, taxa de cadastro, seguro, avaliação, etc., tudo isso vai estar refletido no custo efetivo total, ou CET. Taxa Selic. Alguém já ouviu falar o que é taxa Selic? Ou já ouviu falar essa expressão, taxa Selic? Uhum.
Ela é Sim. famosinha, né? Sim, já. E o que que é a taxa Selic? Então, assim, sem pesquisar no Google aí, só consultando aí o arquivo de memória de vocês. É taxa básica de juros. Taxa básica de juros, mas o que que significa isso, Alberto? Taxa básica de juros. O governo e o Bacen, eles utilizam a taxa básica para estimar tudo o que acontece na economia, desde empréstimos, venda de títulos pelo governo, enfim. E ela usa Beleza. também para controlar a inflação, então acho que ela, enfim, é isso. Então, se a gente pegar aí as manchetes de jornais, né, sempre tem aí o Bacen, que é lá o Copom, né, que é um órgão lá do Banco Central, né, que é o Conselho Monetário, de sei das quantas lá, se reúne aí periodicamente e altera a taxa Selic. E recentemente aí nós tivemos um aumento, né, estava 2%, depois no início do ano estava quase 2%, depois foi subindo aí, atualmente está quase 4%, até nos slides, e depois vocês já podem corrigir o valor, porque essa taxa Selic vai mudando aí com o tempo. Como o Alberto disse, é uma taxa básica de juros. Por que é básica de juros? É porque é uma taxa de referência. Por quê? Porque é a taxa que o governo paga. Então, vamos supor que você tem uma certa quantia de recursos, quer fazer um investimento, você não quer construir uma indústria, não quer aplicar em bolsas, bolsa de valores, você não quer aplicar em caderneta de poupança. Uma opção que você tem é comprar títulos do governo. O que que significa comprar títulos do governo? Vamos supor que você tem aí R$ 1.000. Você dá esses R$ 1.000 para o governo hoje e ele te dá um papel. Antigamente era um papel mesmo, né? Hoje isso tudo é eletrônico, mas a gente continua usando essas expressões ainda. Ele te dá um título, um papel, de que você no futuro vai receber esses R$ 1.000 de volta mais uma quantia corrigida, mais os juros. E esse juro a mais que ele vai pagar é a taxa Selic. Então, é a taxa que remunera os títulos do governo. Por que que ela é considerada a taxa básica, a taxa de referência? Porque o governo é considerado o investimento mais seguro que tem no universo. Dos investimentos de risco, né, e todo investimento tem um risco, ele é considerado o mais seguro. Então, por isso que ela é referência. E por isso que qualquer outro investimento vai ser considerado mais compensador se for maior do que a Selic. Então, a Selic acaba sendo essa base, essa referência aí para a economia. E por que que ela varia de valor no tempo, né? Por que que no início do ano ela estava 2%, por que que agora ela está maior? Porque é um mecanismo, manipular a taxa Selic, mexer na taxa Selic, é um mecanismo que os governos têm de macroeconomia, de monetizar ou de desmonetizar a economia. O que que isso significa? Significa que quanto maior é a taxa Selic, maior é a tendência das pessoas de tirar o dinheiro que elas têm e emprestar para o governo. Então, é uma maneira, aumentar a taxa Selic é uma maneira do governo tirar dinheiro de circulação. Então, a pessoa tem lá os R$ 1.000, ao invés de comprar um bem qualquer, ela empresta para o governo. Então, o governo está desmonetizando a economia. Para que que isso serve? Serve para controlar a inflação, porque quanto menos as pessoas comprarem, maior vai ter demanda, né, pela lei da oferta e da demanda, que vocês aprendem lá em economia, microeconomia. Menor a demanda, maior controle da inflação, aí de acordo com as leis ideais e de demanda e oferta do mercado. Se a demanda estiver muito baixa, né, como o ano passado, por questão aí da pandemia, etc., a demanda caiu muito, o que que acontece? O governo abaixa a taxa Selic para que as pessoas fiquem desestimuladas a emprestar para o governo e gastem no mercado, que coloquem os recursos para fazer a economia girar. Por que que a taxa Selic é importante para a gente aqui em avaliação técnica econômica? Porque quando a gente for fazer comparação de alternativas, então tem a opção, por exemplo, de fazer um processo A, de fazer um processo B ou de deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro. Então, a taxa Selic vai ser a referência em relação ao mercado financeiro e a rentabilidade de qualquer processo tem que ser no mínimo maior ou igual à taxa Selic, do ponto de vista estritamente financeiro. Nem todas as decisões são tomadas
100% baseada só nas questões financeiras. Tem questões logísticas, questões, às vezes, de outros interesses que são levados em consideração. Mas se for somente do ponto de vista financeiro, a taxa Selic vai ser a referência. Na verdade, vai ser um valor um pouco maior do que a taxa Selic, a gente vai ver posteriormente, que é a chamada taxa mínima de atratividade, ou TMA, mas que ela está baseada na taxa Selic. Alguma dúvida? Não. Sim? Eu queria uma curiosidade só. Eu ouvi falar que a taxa Selic atingiu a menor da história, né, no começo do ano, os 2%. É verdade isso ou não? Que eu tenho conhecimento, sim. Agora, eu não cheguei a pesquisar o conhecimento que falo, o meu conhecimento de vida, né? Como eu tenho 51 anos, então, desses 51 aí, ouço falar de taxa Selic, vamos dizer, depois que eu comecei a trabalhar para cá, 30 anos para cá. Agora, antes disso, eu não sei nem se existia taxa Selic, né? Acho que nem existia se a gente recuar aí um período maior. Então, o que você deve ter lido aí, ouvido, desde que há a taxa Selic, né? Desde que este parâmetro foi implementado na economia brasileira, né? Ela foi o menor índice, né? Entendi. Aí no final do segundo mandato da Dilma, né, a gente teve um dos ápices aí da taxa Selic, ela bateu aí quase 15% ao mês. Por quê? Porque a gente estava num momento de pressão inflacionária alta e daí o que o governo faz então? Aumenta a taxa Selic para retirar dinheiro da economia. E isso é uma faca de dois gumes, né? Porque quando o governo aumenta a taxa Selic para controlar a inflação, tudo bem, ele consegue controlar a inflação, mas em consequência, os juros que o governo paga aumentam muito, porque o juro que o governo paga para os investidores, né, que é a chamada dívida interna, que são as pessoas que compram títulos do governo, essa é a famosa dívida interna. Quanto maior a taxa Selic, mais juros o governo vai ter que pagar. E mais juros que o governo tem que pagar, menos dinheiro vai ter para o restante que o governo tem que custear. Então, menos dinheiro para educação, menos dinheiro para saúde, menos dinheiro para tudo, né? E mais dinheiro para os investidores. Então, essa aí é uma gangorra que fica, né? Abaixar a taxa Selic, como foi no caso aí no início do ano 2%, é ótimo para o governo do ponto de vista de que a quantia de juros que ele paga é muito menor, então vai sobrar dinheiro para outras coisas, para investimentos, etc., para as maracutaias, etc. Em compensação, o mercado financeiro fica triste porque ele está ganhando menos do governo. E em compensação, você tem a estimulação da economia. Então, a economia é um negócio extremamente complexo, muitas variáveis que influenciam e de uma dinâmica muito lenta, né? Se a gente pegar, por exemplo, um processo fermentativo, né? Fermentação de etanol, é uma dinâmica lenta. Você faz dar uma mudança de temperatura hoje, uma mudança de vazão, aquilo você vai ver o efeito daqui a 2 dias, 3 dias, demora a ver o efeito. A economia também é assim. E daí, às vezes, você tem as situações de que, além de que a coisa é muito não linear, é muito complexa, ações tomadas hoje só vão surtir efeito num período de tempo mais distante, mais no futuro. E se você ficar tomando muitas ações, daí vai ter um efeito exacerbado, né? Como, por exemplo, vamos supor, o processo de fermentação aumentou a vazão, não está aumentando a produtividade. Se aumenta mais, não está aumentando. Quer dizer, não está aumentando, não é porque o aumento da produtividade não aumentou no hoje, não é porque você tinha aumentado a vazão insuficiente, é porque simplesmente o aumento de vazão ainda não foi percebido na forma de produtividade. Tem um delay aí, tem um atraso para isso ser percebido quando o processo é muito lento. E se você continua estimulando o processo, quando vier a primeira resposta, depois vem todas as outras juntas, né? Então, é a mesma coisa a economia. Então, por isso que o governo fica pisando em ovos, porque também não pode mexer demais, porque isso pode levar no futuro a uma situação desastrosa, né? E a mesma coisa a gente está vendo com o clima hoje, né? Também é um processo muito não linear, muito complexo, com muitas variáveis e ações feitas hoje vão refletir num tempo futuro e depois vem uma atrás da outra. Mais alguma observação de vocês?
Não? Bom, entrando então na parte de quantificação, né, que nós temos aqui nesse conteúdo, né, depois da apresentação desses conceitos aí iniciais, nós temos os juros simples e os juros compostos. Os juros simples, também chamada de capitalização simples, é a forma mais simples, né, como o próprio nome diz, de cobrança de juros, em que a cada período os juros apurados ou calculados, eles não são incorporados ao capital inicial, ou seja, na capitalização simples, o capital inicial, ou também chamado de principal, fica sempre constante. Por que chama capitalização? Capitalização, então, é o ato em matemática financeira de você ir do presente para o futuro, de caminhar no sentido da seta do tempo. Isso é capitalizar. Então, por isso que o banco lá tenta te empurrar lá os famigerados títulos de capitalização, porque ele quer te vender, ele quer tirar R$100 de você hoje com a promessa de que você vai receber 105 lá no futuro. Então, por isso que é uma capitalização, que é um valor futuro, um valor que você vai retirar no futuro, né? Por isso que você compra lá o título de capitalização e só pode resgatar ele tantos meses lá no futuro. Antes você não pode resgatar, né? Da mesma forma, então, que a gente caminha em relação ao futuro, né? Essa figura dá para ilustrar melhor. Então, quando a gente sai do presente e vai para o futuro, a gente tem capitalização. A taxa de juros é chamada de I, e quando a gente sai do futuro e caminha em relação ao presente, ou seja, no sentido inverso da seta do tempo, a gente tem o que se chama de desconto. Então, capitalizar é levar um capital para o futuro, e descontar é trazer um capital que está no futuro para um tempo inferior, para o presente ou um tempo inferior. Aqui no momento atual, vamos pegar o momento atual como referência. O momento atual, então, a gente chama a quantia de recursos que você tem de capital. Esse capital ele vai ser, então, capitalizado, ou seja, levado para o futuro, resultando no montante. O montante é, como a gente chama, um valor que está lá no futuro. Então, o capital é capitalizado, resultando no montante. E, por sua vez, o montante é descontado ou descapitalizado, mas o termo mais comum é descontado, resultando no capital. Então, presente, capital, capitalização é para o futuro, resultando no montante, descontar é voltar no tempo, resultando num capital. Então, por isso que a gente vai dizer que há juros simples, a gente tem uma capitalização simples, ou seja, uma ida para o futuro usando juros simples. E como que isso é feito? Então, a expressão que permite a gente pegar um valor que está no presente, ó, PV, Present Value, e levar ela para o futuro, ó, FV, a juros simples é essa aqui. Então, é o valor presente, ó, se a gente aplicar aqui a propriedade associativa, né? Associativa, não, distributiva, né? Aqui a gente tem nessa expressão PV mais PV vezes I vezes N. Então, o valor futuro é o valor presente mais os juros. Os juros, então, é o valor presente vezes I vezes N. Por quê? Porque no juros simples, os juros não são incorporados ao capital. Então, basta você pegar o capital, multiplicar pela taxa de juros e pelo período de tempo, porque o capital não muda ao longo do tempo, ele é constante. A gente percebe isso no próprio desenvolvimento aqui da expressão, que os juros em cada período é constante, porque ele é aplicado sempre no valor, no capital, que é o valor presente, e não altera. N vezes que ele se repete, então é esse multiplicado por N, quando somado ao valor inicial, então a gente tem o valor futuro. Colocando em evidência, então nós temos essa expressão. Quando que a gente tem a presença de juros simples aí no nosso dia a dia? Porque se você vai pegar um empréstimo, por exemplo, não é juros simples, você vai pagar juros compostos.
Mas existem algumas situações em que os juros simples são utilizados. Quais são essas situações? Alguém arrisca aí? Ninguém? Quando o juro simples não é capitalizado? Não. Quando que você está perguntando o que eu perguntei? Ou você está Isso. respondendo? Tô perguntando o que você perguntou. A pergunta, então, foi o seguinte. Na maior parte dos exemplos que a gente tem no dia a dia é de juro composto. Você vai pagar um financiamento, é juro composto, financiamento de um carro, financiamento de uma casa, é tudo juro composto. Por que a gente está estudando juros simples aqui? Será que tem situações em que juros simples estão presentes no nosso dia a dia? É quando é um mês apenas, é o juro simples igual composto? Daí eles são idênticos, Flávio. Daí não, a resposta é: você está utilizando os juros simples porque ela é igual ao juro composto, mas não é porque teria que ser juros simples. Vamos pegar um tempo diferente de um, daí eu mato a sua resposta aí. Então, para tempos diferentes de um, porque para tempo igual a um, a gente vai ver que não tem diferença entre eles, mas para tempo maior do que um, quando que eu uso juros simples e não juro composto? Então, existem algumas situações aí no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos supor que você esqueceu de pagar o condomínio aí de onde você mora, ou uma outra dívida sua aí, um boleto qualquer aí. Você ficou 2 meses e meio em atraso. Como que vai ser cobrado, então, o juro desse período que você ficou em atraso? Geralmente tem uma multa e tem juros. Você vai pagar uma multa, que geralmente é um percentual do valor do boleto, independente se você atrasou um dia, 5 dias, a multa é o percentual do valor do boleto. Mais juros, os juros é proporcional ao tempo do atraso. Se você atrasou 2 meses e meio, a gente vai ver que durante 2 meses vai ser cobrado juro composto de você e meio meses vão cobrar juros simples. Por que que isso é feito? Isso é o que é feito aí nas instituições financeiras. Isso que eu estou dizendo é o que é feito. Por que que isso é feito? Por que que cobram-se juros compostos nos períodos inteiros e juros simples no período fracionário? A gente vai ver que isso é mais vantajoso para quem recebe do que para quem paga. Então, uma das situações de cobrança de juros simples é cobrar juros simples nos períodos fracionários de tempo. Segunda situação que os juros simples são utilizados, no desconto de títulos. O que é um título? É uma promessa de pagamento. O que é uma promessa de pagamento? Por exemplo, um cheque. Você recebeu hoje, é raro usar cheque, mas acho que ainda todo mundo sabe o que é um cheque, né? Alguém aí, você, geração Z, sei lá, Y, X, A, não sabe o que é um cheque? Acho que todo mundo sabe o que é um cheque, né? Então, um cheque é um Acho que título, né? Vamos pegar a Ruth aí. Ruth, então vamos supor que eu te dou um cheque, que eu te dê um cheque hoje, Ruth. Daí eu Certo. falo, ó, eu, Adilson, tô te pagando com esse cheque, Ruth, vamos supor aí R$ 100. Mas você não deposita esse cheque menos de um mês. Você vai só depositar ele daqui a um mês. Então ele é uma promessa de pagamento. Até lá, você tem apenas um papel na mão. Depois você vai trocar por outro papel, mas aquele outro papel, que é o papel moeda, ele tem mais apelo no sentido de você utilizar ele com cheque. Um cheque, a pessoa pode ficar, não vou receber esse cheque, vai ver que ele não tem fundo, o dinheiro em papel é mais fácil de você utilizar. Mas, enfim, o cheque é um título, que é uma promessa de pagamento. E agora vamos supor, Ruth, que amanhã você precisa desse dinheiro, você precisa desses R$ 100. E fala, poxa vida, eu só posso depositar esse cheque daqui a 30 dias. Será que não tem um jeito de eu antecipar esse valor aqui? Daí você vai lá no banco, Ruth, e o gerente te diz para você, olha, a gente pode fazer o desconto antecipado desse cheque para você. O que é um desconto antecipado?
Você vai deixar o cheque aqui com a gente vai te dar R$ 95 para você hoje, ao invés dos 100. A gente vai segurar o seu cheque aqui durante os 30 dias, para o Adilson não ficar no prejuízo, não descontar ele antes. Daqui a 30 dias a gente saca os R$ 100, que é o valor do cheque. Então, isso quer descontar um título. Você tem um título em mãos, a Ruth tem um cheque que vale R$ 100. Mas esses R$ 100 é daqui a um mês, não é hoje, é um valor futuro. Daí o banco aceita antecipar esse cheque para ela por um valor menor. Por quê? Porque ele vai cobrar um juro. Por quê? Porque o dinheiro muda de valor no tempo. Como o banco só vai dispor dos R$ 100 daqui a um mês e ele vai pagar a Ruth hoje, ele vai pagar um valor menor, porque o dinheiro hoje tem um valor menor do que o dinheiro no futuro, por conta, por exemplo, de juros. Então, esse processo aí de cobrança desse juro, que chama, então, desconto, nesse caso vai ser um desconto simples, que utiliza juros simples, é uma outra situação que a gente tem de utilização de juros simples. Então, as operações de desconto no mercado financeiro são feitas utilizando juros simples. E daí vocês vão ver aí nos slides, tem o chamado desconto racional, ou por dentro, e o desconto bancário, ou por fora. E daí vocês vão ver aí por que eles usam sempre o desconto por fora ou bancário, que é uma maneira deles ganharem um pouco mais. Por quê? Utilizando essa expressão aqui do juros simples, ó, Ruth, faz a conta aí. Ai, professor. Acorda aí, Ruth. Pega a calculadora aí. Ó, Tá me ouvindo? sim. Então, o seu caso você tem R$ 100, então é o seu FV, certo? É o valor futuro. Uhum. Por quê? Porque o cheque só pode ser depositado daqui a um mês. Então, R$ 100 não é valor presente, é valor futuro. Você tem R$ 100, então, que é o FV. Daí, vamos supor que o banco esteja cobrando de você um juro de 10% ao mês. Então, qual que é o valor que você vai ter em mãos hoje se o cheque for descontado antecipadamente para você e o banco esteja cobrando um juro de 10% nesse desconto? Então, você tem um valor futuro que é 100, um valor presente que é o que você quer calcular, uma taxa de juro que é 10% e um N que é igual a 1 apenas um mês. Então, quanto que dá o valor presente? Alguém pode ajudar a Ruth aí também, gente. Tá difícil ligar os neurônios aí, Ruth? Tô procurando na calculadora. Acho que deu 90,9. Então vai ser, a conta é 100 dividido por 1 mais 0,1, que é 100, 10% é 100 dividido por 10, né, vezes 1, certo? Uhum. Certo. 90,91 centavos. Ó, então, Ruth, se você não pode esperar um mês para descontar o cheque e ter R$ 100 daqui a um mês, e você aceita, então, a cobrança dos juros de 10% que o banco vai te cobrar para antecipar o pagamento para você, você vai aceitar, então, embolsar R$ 90,91 hoje, ao invés dos R$ 100 no futuro. Isso que significa, então, descontar, trazer do futuro para o presente. No presente tem um valor menor do que no futuro. Certo? Certo. Utilizando a expressão do juros simples, que é essa aqui. Essa quantia que a gente fez é o que se chama, então, de desconto simples, racional ou por dentro. Por que ele é racional ou por dentro? Porque a gente utiliza a mesma expressão que leva para o futuro para trazer para o presente. Ó. Simplesmente trocou de lugar o futuro e o presente. Ô, Adilson. Sim? Uma dúvida aqui. Esse período, N, como que eu vou saber quando que eu vou usar ele em dias, ou em horas, ou em meses, ou em anos? Eu sei que ele tem que estar na mesma unidade que o PV, por conta da soma. Mas de onde vem essa dedução?
Na verdade, ele tem que estar na mesma unidade da taxa de juros. Foi boa a sua colocação para a gente lembrar de falar isso. O I e o N, eles têm que ser coerentes em termos de tempo. Então, se a taxa de juros, nesse caso aí que eu falei, 10% ao mês, você tem que usar o N também em mês. Ou, se você vai usar o N num outro período, por exemplo, em ano, a taxa não pode estar em mês, a taxa tem que estar em ano. Então, o I e o N sempre tem que estar na mesma base de tempo. Tá. Mas em unidades inversas, né? Porque tem que cancelar. Isso. Entendi. Porque o I é tantos por cento ao mês, né? E o N É em mês. Até é inverso, até para cancelar, né? Porque no valor monetário, o PV e FV só é a unidade monetária, é dinheiro, né? Não pode ter tempo aí, né? Uhum. E a unidade de tempo some justamente quando você multiplica 1 por tempo vezes tempo, né? Beleza. Então, responde a sua pergunta? Responde. Obrigado. Beleza. Então, essa continha que a gente fez com a Ruth aí, que seria então um desconto racional ou por dentro, que seria o razoável, seria o intuitivo, porque a gente está utilizando a mesma expressão do juros simples para levar para o futuro e trazer para o presente. As instituições financeiras não utilizam essa metodologia, eles utilizam essa aqui, o desconto simples comercial bancário ou por fora. Por quê? Porque eles definem agora uma outra taxa, que não é a I, que vai ser chamada de D, que é a chamada taxa de desconto, ao invés do I. E eles vão falar o seguinte, que o valor presente é o valor futuro que multiplica 1 menos D vezes N. Veja que é uma expressão semelhante ao do juros simples, de pegar o valor presente e levar para o futuro, né? Aqui, a juros simples é o que aqui, FV igual a PV, 1 mais I vezes N. Como trocou de lugar aqui o PV com o FV, eles vêm e trocam esse sinal aqui, colocam esse D aqui ao invés do I. Eles vão definir, então, um cálculo de valor presente em função do valor futuro, não usando essa expressão aqui, o que seria o lógico, seria o racional. Mas essa aqui, através da invenção dessa taxa aqui chamada D, que é a taxa de desconto. Por que que isso acontece? Vamos pegar o mesmo exemplo da Ruth aí. No slide tem outro exemplo, depois vocês acompanham. Vamos pegar o mesmo exemplo da Ruth e agora calcular usando essa expressão aqui. Então, a gente tem aqui o valor futuro é 100 vezes 1 menos, vamos supor que agora essa taxa de desconto aí seja o mesmo valor, o D, também 10%, vezes 1. Daí a gente tem 90. Então, utilizando a mesma taxa de juros, 10%, no desconto racional, a Ruth ia embolsar R$ 90,91. No desconto comercial, bancário ou por fora, que é o cálculo do valor presente utilizando essa expressão, ela vai embolsar apenas R$ 90. R$ 1 e 1 centavo a menos. Por que que as instituições financeiras utilizam, então, o desconto comercial, bancário ou por fora? Porque é mais vantajoso para eles. Como nesse exemplo da Ruth, ao invés de pagar para ela R$ 90,91, vão pagar apenas R$ 90. Então, é uma maracutaiazinha financeira aí que foi inventada para eles continuarem dizendo que o desconto está sendo feito a juros simples, mas alteraram a forma do cálculo de desconto para ser mais favorável para eles. Pode isso, produção? Pode, eles que estabelecem as regras, ele está lá no contrato. Compete a você assinar o contrato ou não. Você assinou o contrato, você concordou com as regras do jogo. Simples assim. Então, no juros simples, o que que a gente tem? A gente tem um crescimento da dívida de modo linear. Por quê? Porque como os juros não são incorporados ao capital, o capital fica sempre no valor fixo, os juros vão sempre aumentando de um mesmo incremento, de um mesmo delta. Por isso que é um crescimento linear. O que não acontece
nos juros compostos. Desconto com várias parcelas, a mesma coisa, é só trazer cada uma delas separadas para o presente, está bem explicadinho nos slides. Então, nos juros compostos, agora a gente tem que, por definição, cada período que rendeu juro, esse juro vai ser incorporado ao capital para render novos juros. E o que isso significa? Então, a gente vai partir de um valor presente, o PV. Então, no instante zero, a gente tem PV. No final do primeiro período, o que a gente vai ter? Os juros relativos a esse primeiro período, que vai ser PV vezes I. Consequentemente, o capital no final do primeiro período vai ser o que tinha no início, ó, no zero, que é PV, mais os juros do período, que é PV vezes I. Colocando o PV em evidência, PV 1 mais I. No final do segundo período, quem que é o capital do início do segundo período? O capital do início do segundo período é o capital do final do primeiro período. É esse aqui, ó. Os juros foram incorporados ao capital. No juro simples, esse PV ficava fixo. Agora não. No juro composto, esse valor aqui do juro, PV vezes I, vai ser incorporado ao capital e ele passa a ser a nova base de cálculo. Os juros do segundo período, qual que é? É o valor presente dele, que é tudo isso aqui, vezes I, do segundo período. Consequentemente, o capital do segundo período vai ser o quê? O capital do início do segundo período, que era esse aqui, mais os juros do segundo período. Somando isso aqui, colocando em evidência, a gente vai ter PV 1 mais I elevado a 2. No final do primeiro período era 1 mais I elevado a 1. Generalizando, a gente pode verificar que sempre esse expoente aqui vai ser igual ao período de tempo, então ao final do terceiro período vai ser PV 1 mais I elevado a 3 e assim sucessivamente. E assim a gente tem a expressão do juro composto, que agora o valor futuro vai ser o valor presente, 1 mais I elevado a N. No juro simples era 1 mais I vezes N. Esse N estava aqui dentro do parênteses, multiplicando o I, crescimento linear. Agora não, agora é um crescimento exponencial. E o desconto racional ou por dentro? O que é o desconto racional por dentro? É a utilização da mesma expressão que a gente deduziu para ir para o futuro para trazer para o presente, só trocar o PV e o FV de lugar. Essa expressão vai ser extremamente importante para a gente, porque é a maneira que a gente tem de, a juros compostos, pegar valores futuros e trazer para o presente. Então, é simplesmente pegar cada valor futuro e dividir por 1 mais I elevado a N. Vamos pegar um exemplo aqui. Antes disso, só comparando, então, juros simples e compostos, né? Aqui a gente está partindo de R$1.000. Ao mesmo juro aqui, a gente tem, ó, então, a juros simples, crescimento linear, juros compostos, crescimento exponencial, aqui 24% ao ano e o período é em anos. Isso aqui é o que o Flávio falou, ó. No final do ano 1, o valor é o mesmo. Por quê? Porque independente se você está usando juros simples ou juros compostos, ó, com N igual a 1, as duas expressões se igualam. Porque a juros simples é o quê? FV, que é igual a PV, 1 mais I vezes N, com N dentro do parênteses. Para N igual a 1, fica FV igual a PV, 1 mais I, que é idêntica a essa expressão aqui de juros compostos para N igual a 1. Então, para um período 1, final do primeiro ano, o montante, quer dizer, o valor no futuro, é igual para juros simples e juros compostos. E para períodos entre 0 e 1, daí que a gente tem uma coisa importante a ser ressaltada. Quando N é um número entre 0 e 1, o que isso significa? Que a gente tem, se eu tenho aqui uma base elevada a um número entre 0 e 1, essa base é rebaixada, dá um valor menor do que a base. Então, entre 0 e 1, que está destacado aqui nesses 1, ó, os juros compostos são menores do que nos juros simples. Os juros simples é crescimento linear, sempre. Os juros compostos é crescimento exponencial, mas entre 0 e 1,
A exponencial dá um valor menor do que a expressão linear, por conta desse fato de que uma base é elevada ao número fracionário entre 0 e 1, a base é rebaixada um pouquinho de valor. Por isso é que, naquela situação lá que eu falei, do pagamento lá do boleto, em período de tempo fracionário, a instituição vai te cobrar nos períodos inteiros juro composto. Por quê? Porque maior do que o juro composto sempre dá maior, ó. Maior do que juro composto sempre maior do que juro simples. E no período fracionário, então, se você está pagando o boleto com 2 meses e meio de atraso, ela vai calcular 2 meses com juro composto. No período fracionário, que corresponde então a entre 0 e 1, ela vai utilizar juro simples, porque o juro simples dá um juro um pouco maior do que o juro composto. E por isso que também nas operações de desconto, não, as operações de desconto é por outro motivo, que é pelo fato de que eles definem uma taxa de desconto diferente da taxa de juro convencional. É só no pagamento em períodos fracionários que utiliza juros compostos para períodos de tempo inteiros e juros simples para período fracionário, por conta desse motivo que está mostrado nesse gráfico aqui. Isso vai gerar um conceito que está no finalzinho dos slides, que é a chamada convenção linear e convenção exponencial. O que é a convenção linear? É pagamento, juros compostos em instantes de tempo inteiros e usar juros simples nos tempos fracionários, e a exponencial é usar a expressão de juros compostos em todo o período de tempo, independente se é exponencial, se é inteiro ou fracionário. Vamos pegar um exemplo prático. Então, quem está aí sem a calculadora, pega a calculadora, pega um papel aí para a gente ver se fixou esse aqui que a gente viu até esse momento. Deixa eu trocar de computador aqui. Então, estando vocês aí com o material em mãos, vamos supor o seguinte exemplo aqui. Vamos supor que você tenha uma proposta de comprar um equipamento e esse equipamento, então, vai custar, vamos supor, 10 mil hoje, à vista, então, no instante zero, ou 5 prestações de 3 mil.
Então, aqui nos tempos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, para simplificar os nossos cálculos, 10% ao mês, e aqui o período está em mês. Aqui, embora sejam pagamentos, eu coloquei aqui a setinha para cima, só para não ficar muito misturado aqui com 10 mil. Mas são todos pagamentos aqui. Como que eu comparo esses valores aqui? Como que, utilizando essa ideia de que o dinheiro varia de valor no tempo, como que eu posso comparar esses valores? Então, um conceito muito importante é que eu não posso somar valores que estão em tempos diferentes. Então, eu não posso simplesmente falar aqui que o valor a prazo vai ser 5 vezes 3 mil, que é igual a 15 mil. Então, eu não posso dizer que o valor que está sendo pago a prazo é 15 mil em valor presente. Então, como que eu pego esses valores que estão no futuro e trago para o presente? Então, como que eu faço essa operação aqui de desconto a juros compostos? Você faz pela taxa em vez de ser pelo valor? Não entendi, Alberto. Melhor você repetir a pergunta, porque eu acho que eu viajei mesmo. Porque eu falei que você faz pela taxa ao invés do valor. Porque você consegue mexer com a taxa, aí depois você só multiplica o resultado final pelo valor inicial. Não? Mas, numericamente, o que é isso que você está falando aqui? Para entender o que você está falando. Numericamente seria o quê? Então, por exemplo, essa primeira prestação aqui, esse primeiro 3 mil aqui, que está no final do primeiro período. Como que eu pego esse valor e trago para o presente aqui, para um instante zero? Porque, por exemplo, você tem o valor inicial, que é multiplicado pela taxa elevada ao tempo, certo? Então, esse valor 3 mil seria o resultado disso. Se você sabe a taxa, você consegue encontrar o valor inicial. Então, a gente tem aqui a juros compostos, o quê? FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N, certo? Isso. Consequentemente, trocando aqui PV com FV de lugar, a gente tem que o valor presente é igual ao valor futuro, que divide 1 mais I elevado a N. Então, essa é a expressão que a gente tem em juros compostos para pegar um valor que está no futuro e trazer para o presente, certo? Eu pego um valor que está no futuro e trago ele para o presente utilizando essa expressão. Então, qual é a soma das prestações pagas? Então, a soma das prestações vai ser o quê? Vai ser 3 mil, que divide 1 mais 0,1 elevado a 1, mais 3 mil, que divide 1 mais 0,1 elevado a 2, mais mais 3 mil, 1 mais 0,1 elevado a 3, mais 3 mil, 1 mais 0,1 elevado a 4, mais 3 mil, 1 mais 0,1 elevado a 5. Essa soma aqui,
Calculem aí, por favor. Eu vou calcular aqui. Vamos ver quem calcula primeiro aí. Corrida da calculadora. Quanto que deu aí, Alberto? Ruth, vocês estão vivos ainda? Estamos vivos, mas demorando para colocar na calculadora. Peraí. Deu 11.372,36. Você foi rápida, Ruth. É a Alessandra, mas é porque eu já estava fazendo enquanto estava falando. Ótima. Então, 11.372,36. A gente vai ver depois no futuro que tem uma maneira bem rápida de fazer isso aqui, que é utilizando a calculadora HP12C. Depois, logo que eu discutir aqui, já vou mostrar ela, a utilização dela aqui, que é muito prática. Ó. Então, em resumo, o que a gente tem? Se eu quero comparar os 10 mil, que é o preço do equipamento à vista, com o valor que vai ser pago a prazo, eu não posso simplesmente pegar as prestações, que é o valor a prazo, somá-las e comparar com o valor presente. Por quê? Porque eu estou somando valores que estão em tempos diferentes. E como o dinheiro varia de valor no tempo, eu tenho que somar aquilo que está na mesma base de tempo. Ou então eu teria que levar tudo para o futuro, ou tudo para o tempo 1, ou tudo para o tempo 2, etc. A convenção que se usa em matemática financeira, o mais comum é trazer tudo para o momento zero, é trazer tudo para o presente. A gente vai ver que um dos critérios que a gente vai utilizar de comparação de investimentos é justamente esse, é o valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? É trazer todos os valores para o presente. Você faz a decisão aí de um projeto de investimento, de uma indústria que vai durar 30 anos, como se todo o fluxo de caixa acontecesse no presente, usando essa metodologia aqui de pegar um valor futuro e trazer para o presente. Então, eu só posso comparar aos 10 mil aí, não o 15 mil, mas sim o 11.372,36. Por quê? Porque esse 11.372 representam as 5 parcelas de 3 mil trazidas corretamente para o presente. E daí, nesse caso, aí, a gente pode afirmar que o pagamento a prazo é maior, claro, porque está tendo cobrança de juros, né? E, portanto, frente a uma outra possibilidade, você vai poder fazer a decisão correta aí. Então, compensa pagar à vista ou pagar a prazo, né? Desde que você esteja disposto a pagar esse juro aí de 10%, sabendo então que você vai pagar um valor maior. O erro comum que as pessoas cometem no dia a dia, o equívoco, é falar o seguinte, olha, não, eu vou pagar à vista porque eu estou pagando 10 mil, se eu for pagar a prazo, eu vou pagar 15 mil. Não, isso é um erro crasso, é um erro básico em matemática financeira. Você não está pagando a prazo 15 mil, a prazo você está pagando 11.372. Porque 15 mil seria você desconsiderar que o dinheiro está variando no tempo e somar eles simplesmente valores em tempos diferentes, não podem ser somados. Então, uma regra de ouro para a gente você só pode somar valores, moeda, se eles estiverem no mesmo instante de tempo. Guardem isso, isso é uma regra de ouro para a gente. Estão em tempos diferentes, eu posso somá-los desde que eu coloque eles todos no mesmo instante de tempo, como nesse exemplo aqui, trazendo todos para o presente. Ok? Então, aqui a gente tem a aplicação do juro composto, capitalização e desconto, né? Aqui a gente está, ao trazer uma parcela futura para o presente, a gente está fazendo uma operação aqui de desconto
é um desconto aqui racional por dentro, porque a gente está utilizando a mesma expressão que leva para o futuro também para trazer para o presente. Então, uma das coisas também que a gente vai aprender, um dos objetivos, é utilizar a HP12C. Deixa eu só ver como que eu coloco. Deixa eu colocar isso aqui numa... Se eu consigo colocar lado a lado aqui com o navegador. Então, se vocês procurarem no Google HP12C simulador ou emulator, que é a palavra melhor, ó, nós vamos ter essa página aqui, que é um emulador da HP12C. Essa HP12C é uma HP financeira, é uma HP específica para cálculos financeiros e que vai ser muito útil para a gente. Tem aplicativos específicos também para Android, quem quiser instalar aí Android ou iOS, então vocês podem instalar no celular, que é a maneira, inclusive, muito mais prática que a gente tem de utilizar, né? E o aplicativo até que eu usei para fazer esse cálculo aqui, que é o que eu recomendo, é esse aqui. Então esse é Touch RPN calculador aí aqui estou mostrando a loja do Google, mas é o mesmo aplicativo também na loja da Apple. E uma vez instalada, ela fica em tela cheia e fica idêntica à calculadora física convencional. Sem instalar no computador, tem a possibilidade de vocês usar aqui através da internet. Então, aqui na calculadora HP12C, já vamos adiantar aqui, porque na hora que vocês for resolver a atividade, vocês podem conferir alguns cálculos aí já utilizando a calculadora HP12C. Antes de mais nada, a calculadora HP12C ela tem uma diferençazinha em relação às calculadoras convencionais, porque ela utiliza a metodologia de cálculo RPN. Significa que se você quer fazer uma conta, por exemplo, 2 mais 3, na sua calculadora convencional você vai colocar 2 mais 3 e apertar igual. Na HP12C nem tem a tecla de igual. E a operação é o seguinte, ó, você tem que colocar 2, Enter, 3 mais. Essa é a metodologia RPN. Você dá o primeiro valor, Enter, o segundo valor e a operação que você quer fazer. Então, ó, 5 mais 6, ó, 5, Enter, 6 mais. E assim sucessivamente. Para apagar aqui o visor, ó, CLX. Para apagar todos os cálculos financeiros, essa teclinha aqui, ó, Clear FN, que se acessa utilizando essa tecla laranja aqui. Ó. Então, ó, F, aperta essa aqui, apagou todo algum lixo que tem ficado na memória de cálculo financeiro. E no início a gente vai utilizar essas teclas aqui, ó. Então, pelo que a gente já viu, ó, já dá para vocês saberem o que que é. O que que é essa tecla N aqui? Para que vai servir ela? De acordo com a nossa nomenclatura que nós vimos aí. É o tempo. O número período. É o tempo. I, o que que é o I? A taxa de juros. PV. O valor presente. Isso, ó. Por isso que eu falei que era importante a gente saber a sigla em inglês, ó, Present Value, porque na calculadora HP12C vai aparecer tudo em inglês. Ó, PV, então, valor presente. E onde que está o valor futuro aqui? É o FV. É o FV. Isso, o FV. Então, até o momento, ó, nessa aula de hoje, a gente já é capaz de utilizar ó, a tecla ó, N, I, PV e FV. Essas mesmas teclas têm acesso a elas também ó, pelo G, que é o que está em azulzinho aqui, ou pelo F, que é o que está em laranja aqui, que são coisas que a gente ainda não viu.
Então, a conta que a gente já pode fazer aqui, ó. Como pegar um valor que está no presente e levar para o futuro ou vice-versa, né? E aqui é só juros compostos, a HP12C só calcula juros compostos, ela não calcula utilizando juros simples. Então, vamos pegar essa continha que a gente tinha feito aí das prestações. Como que eu pego um valor que está lá no futuro? Então, ó, 3.000. 3.000 está lá no futuro, então já posso apertar aqui o FV. Um período de tempo, então ele está no final do primeiro ano, então 1 é igual a N. Taxa de juros de 10%. Aqui na calculadora HP12C a gente entra com a taxa em percentagem, ao contrário do cálculo manual que você tem que dividir por 100. Aqui não, aqui é 10 e entrei com N, entrei com I, entrei com FV, já posso calcular então qual que é o PV. Menos 2.727. Então, 3.000 daqui a um mês, a juros de 10% equivalem a 2.727,27 centavos no presente. Por que negativa? Aqui a HP usa a convenção do fluxo de caixa. Para você ter um FV positivo, que é o que eu entrei aqui, 3.000 positivo, no ponto de vista de contabilidade, você só pode ter um valor positivo se você teve um valor negativo associado a ele. Ou seja, para você ter uma saída, você tem que ter para você ter uma entrada, você tem que ter uma saída e vice-versa. Então, ela vai utilizar o conceito convencional de fluxo de caixa. E, da mesma forma, então, eu vou apagar o F para pagar a parte financeira. Conhecido o F e PV, e o N eu posso calcular o I. Então, vamos supor que eu tenha 3.000 no futuro, eu tenha 2.000 no presente, então eu tenho que trocar o sinal, a CHS, para entrar com ele no presente, porque as duas têm que ter sinais trocados. Eu tenho N igual a 1. Então, eu quero saber, para eu ter 3.000 daqui a um mês, partindo de 2.000, que é o valor presente, daqui a um mês, então N igual a 1, qual que é a taxa de juros? Então, 50% teria que ser a taxa de juros. Se com juro de 50%, eu parto de 2.000 hoje no presente, e após um mês eu obtenho um valor futuro de 3.000. Então, essas são as teclinhas que a gente já pode utilizar aqui na HP12C até esse momento aqui, o N, I, PV e FV. Ok? A gente vai ter uma semana específica sobre HP12C, mas só para ir adiantando aí, e vocês já podem ir utilizando aí para fazer os cálculos que aparecerem aí, e isso vai ajudando a fixar. E o fato dela estar disponível para celular é muito bom, porque hoje a gente mais fácil ficar sem a cabeça do que ficar sem o celular, né? Então, em qualquer lugar que você tiver, você tem um HP12C disponível aí junto com você no celular. Ok? Alguma dúvida em relação ao que nós falamos hoje, que vimos hoje? Tudo tranquilo. Ok, tudo bom. Então, só repassando aqui. Que a gente vai apresentar essa semana, eu falei, é o pontapé inicial de matemática financeira com os conceitos de fluxo de caixa, valor presente, valor futuro, juros simples e compostos, capitalização simples e composta, que o dinheiro muda de valor no tempo, risco de crédito, custo de oportunidade, o custo efetivo total, taxa Selic, os descontos, tanto simples quanto composto, convenção linear e convenção exponencial. Então, esse é o nosso resumo aí. Tendo qualquer dúvida também durante a semana, só vocês fazerem uso lá do grupo do WhatsApp, ok? E algum assunto interessante também, eu vi que vocês colocaram aqui no chat, já tem a Maria Eduarda colocou aí sobre o histórico das taxas de juros, sobre a criação da taxa Selic, e
Daí compartilha isso aí, Maria Eduarda, lá no grupo do WhatsApp e que outras pessoas também que não estejam aqui na aula. E fica lá registrado, né? Aqui a hora que a gente sair da aula, acho que vai apagar esse chat aí. Ok, então, pessoal? Tranquilo, Ok, professor. professor. Ó, Adilson, Sim? uma pergunta e até uma crítica. Ontem eu estava fazendo formulário lá, resolvendo formulário no Moodle, e no final dele eu vi que eu errei alguma coisa, mas eu não consigo ver o que eu errei. Eu até entendo que você não pode disponibilizar ali de bate-pronto as respostas, mas existe alguma maneira de dar esse feedback para a gente ver o que a gente errou lá? Existe. Você marca um horário comigo aí pelo WhatsApp e eu abro o seu formulário e te digo, faço uma análise do que você acertou, o que você errou. Eu não vou mostrar as questões e as respostas para você, porque senão o pessoal faz banco de dados de questões aí e é impossível para mim a cada semestre criar um conjunto completamente novo de questões, senão não faço mais nada da vida no CIS. Mas daí eu faço uma análise qualitativa. Olha, você errou tais e tais conceitos em tal tipo de aplicação, então fique atento a isso. Então basta marcar o horário comigo. Tá, e daí pode ser na semana seguinte, aquela que a gente resolve as questões, por exemplo, a nossa deadline é até dia 23, dá para ser semana. É sempre depois do fechamento do formulário, né? Uma vez que o formulário esteja fechado, você pode marcar qualquer dia posterior ao dia do fechamento. Beleza, tranquilo. Ok? Obrigado. Ok, Nada. obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Ok, então até a próxima semana ou até aí durante a semana pelo WhatsApp. Beleza? Até mais então, gente. Certinho.